Aqui nessa manhã e nós estamos entre pastores, líderes, nós estamos entre pessoas que estão sempre fazendo algo. Mas o que me ocorre ao coração nessa manhã é que mais do que fazer é sobre a presença de quem você está fazendo. E eu queria convidar você nessa hora a fechar os seus olhos um instante. E como já foi declarado aqui nessa manhã, que você pudesse, mais uma vez, pudesse considerar a presença do Senhor aqui nesse lugar. Que você voltasse agora toda a sua atenção para Ele. A Bíblia diz que o Senhor disse para Maria: você escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Esse é o grande desafio de nossas vidas em ministério. É escolhermos a boa parte, aquilo que não será roubado, aquilo que permanecerá. Senhor, em nome de Jesus, é com esse coração que nós nos achegamos à Tua presença. Nós queremos permanecer nesse lugar. Nós queremos desfrutar daquilo que permanece para a eternidade. Nós não queremos nos perder no caminho, Senhor. Nós não queremos nos envolver tanto com as coisas do Senhor, ao ponto de nós deixarmos de lado aquilo que verdadeiramente importa, que é o Senhor e que é a sua presença. Por isso nós pedimos, toca o nosso coração nessa manhã, nos mostrando, Senhor, que é no lugar da tua presença que nós devemos estar e que nós devemos permanecer. E pedimos ainda, fala ao coração nessa manhã pela tua palavra. No nome que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus, nós oramos, e você que crê, diga amém. Amém. Aleluia. Aleluia. O Chris Vallotton, em seu livro Chuva Abundante, como podemos transformar o mundo que nos cerca, ele compartilha uma palavra profética que recebeu do Senhor, onde ele afirma que o reino de Deus está passando por uma das maiores transições da história da humanidade. Essa palavra é compartilhada a partir de dois acontecimentos das Escrituras que conhecemos bem: o tanque de Betesda e o rio do livro de Ezequiel, onde o tanque de Betesda representa, como parábola ou como uma linguagem figurativa, o lugar aonde hoje estamos como igreja. E o rio do livro de Ezequiel representa para onde estamos indo. É sobre isso que nós queremos compartilhar uma palavra nessa manhã. E queremos então começar pelo tanque de Betesda. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 5. E faremos a leitura dos versos 2 a 4. João capítulo 5, os versos 2 a 4. A palavra do Senhor diz assim: há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento das águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. E o primeiro que entrasse no tanque
depois de agitadas águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Você pode dizer amém? Amém. Aleluia. Note que o tanque de Betesda, ele tinha 5 entradas. Diga comigo, 5 entradas. Esse é um detalhe importante. Olha, detalhes são importantes. O relato das Escrituras indica que esses pórticos eram lugar de descanso e proteção para aqueles que precisavam de cura. E eles davam acesso às águas que o anjo agitava para liberar o milagre do Senhor. Essa é uma representação impressionante do ministério quíntuplo da igreja, conforme declarado por Paulo aos Efésios, capítulo 4, dos versos 7 a 11, quando ele fala que o Senhor deu à igreja apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Você pode dizer amém? De acordo com Paulo, o ministério quíntuplo, ele foi dado à igreja para equipar os santos, para preparar os santos. E as 5 entradas do tanque de Betesda, elas são uma figura de como esses ministérios, trabalhando em unidade, eles revestem o corpo, a igreja de Cristo, dando acesso ao poder de Deus e à graça que Ele distribui por meio dos seus anjos. Chris Valentin, ele afirma que quando apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres trabalham juntos, trabalham em unidade, trabalham para o mesmo fim, eles criam um governo saudável que reveste a igreja, e o resultado disso é uma manifestação do poder de Deus através dos seus anjos, onde milagres extraordinários eles acontecem. Milagres que ele mesmo vem declarar como milagres raramente testemunhados na história. Eu entendo que essa afirmação do Chris, ela não representa nenhuma novidade para nós, uma vez que nós entendemos que quando trabalhamos juntos em perfeita unidade, em conjunto, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, a glória de Deus, ela é manifesta, sim ou não? Sim. Toda a palavra do Senhor revela essa verdade. A essência dessa revelação é que, enquanto o tanque de Betesda, com 5 entradas, fala dos 5 papéis do ministério de Efésios, também representa uma estrutura governamental fundamentalmente diferente do que representa o rio de Ezequiel. Então declara assim comigo, diga: o tanque representa um pastorado, o rio um apostolado. Ou seja, trata-se de 2 tipos de governo. E antes de nós adentrarmos no que significa cada um, eu queria que você pudesse fazer comigo aqui uma distinção entre governo e governante. Porque olha, governo diz respeito a uma estrutura. E governantes fala sobre os oficiais que governam. Por que é importante nós entendermos isso? Porque uma estrutura, ela pode contribuir ou não para aqueles que nela vão desenvolver o seu serviço. Uma estrutura, ela pode facilitar o teu trabalho, ou uma estrutura, ela pode trazer muito peso para o teu trabalho. Então, quando nós pensamos na igreja, o corpo de Cristo, nós entendemos que a sua estrutura de governo, ela deve facilitar os dons, sim ou não? Ela deve facilitar a paixão e o propósito do destino dado por Deus, tanto aqueles que lideram, quanto aqueles que são liderados. Mas na prática, nem sempre é assim. Porque acaba que nós acabamos confundindo essa estrutura de governo e aquilo que deve facilitar o nosso trabalho,
acaba trazendo um grande peso e um impedimento para o desenvolvimento daquilo que o Senhor tem confiado nas nossas mãos. Existem estruturas de governo que, infelizmente, acabam anulando a capacidade que Deus tem dado a cada um de nós. Acaba impedindo com que a gente possa desenvolver aquilo que nos foi dado pelo Senhor para ser desenvolvido. Então, com isso em mente, eu queria que você pudesse observar comigo nessa manhã esse contraste entre o tanque de Betesda e o rio de Ezequiel e ver como essas estruturas, elas representam pastorado e apostolado. O pastorado define o governo da seguinte forma: quem é o líder? Essencialmente um pastor. Nessa estrutura governamental do pastorado, quem lidera é o pastor. E como um pastor de ovelhas reunindo o rebanho, o pastor ele tem a função de unir pessoas para cuidar das suas necessidades. Então, olha, entendamos que as pessoas que seguem o pastor são evidentemente ovelhas. Elas têm prazer em estar com o seu pastor. E o seu pastor tem prazer de cuidar das suas necessidades. O pastor, ele se satisfaz quando ele vê as suas ovelhas bem, felizes e nutridas, sim ou não? Isso alegra o nosso coração. Então, quando isso acontece, o pastor ele está cumprindo o seu propósito. Porque foi para isso que ele foi chamado. O tanque de Betesda é uma representação dessa verdade. Note que o tanque é um lugar onde as pessoas se reuniam para um encontro sobrenatural. Eles estavam ali reunidos esperando o agitar das águas. Porque quando as águas fossem agitadas, aquele que primeiro nela entrasse, diz a palavra, seria curado de qualquer enfermidade que tivesse. Olha, contudo, para ter um encontro sobrenatural, as pessoas que lá estavam, elas precisavam ser a primeira a entrar. Era algo que não tocaria a todos, mas tocaria a um. Hoje, a maioria das pessoas vem à igreja pelo mesmo motivo, sim ou não? Elas querem ser tocadas por Deus, pelo seu poder e pela sua glória, sim ou não? Muito provavelmente foi com essa expectativa que você veio aqui nessa manhã. Nós queremos ser tomados pela glória, nós queremos ser tocados pela glória, envolvidos pela glória. De modo que, se você quer ser salvo, você vai aonde? À igreja. Se você precisa ser curado, você vai à igreja. Se você quer ser aconselhado, ensinado, liberto, você vai à igreja. Você entendeu o princípio? Isso faz sentido, sim ou não? Então, a ênfase está em ir à igreja. Essa é a ênfase da estrutura governamental do pastorado. As reuniões na igreja são concebidas para suprir as necessidades do corpo, suprir as necessidades da igreja. Parece que o que acontecia no tanque de Betesda, eu quero chamar a sua atenção para isso, é o que acontece hoje. Acontecem milagres, sim ou não? Mas eles são raros e inconsistentes. Note que há visitações do poder de Deus. Era por isso que aqueles doentes, eles estavam envolto do tanque de Betesda, porque milagres já haviam acontecido. E eles estavam com os seus corações cheios de expectativa a ser o próximo a experimentar desse milagre, a ser tocado pelo poder e pela glória de Deus. E não é diferente, queridos, quando nós falamos sobre a igreja. Nós também vimos com essa expectativa no nosso coração, e aliás, não há nada de errado com isso, e é assim que nós devemos vir mesmo. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que muitos ainda estavam na beira do tanque, esperando a sua vez de ter um encontro. Sim ou não? Acaba que de alguma forma,
por si só, essa estrutura de governo, ela pode também causar frustração no coração das pessoas. Porque nessa estrutura, nem todos serão tocados pelo poder. Nem todos serão tocados pela glória. Nem todos experimentarão o milagre do Senhor. Agora, o rio de Ezequiel, ele mostra uma figura muito diferente. Abra aí a sua Bíblia em Ezequiel 47. E vamos ler dos versos 1 a 12. Ezequiel 47, de 1 a 12. A palavra diz assim: o homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo de debaixo da soleira do templo, indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia, e de debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta extrema que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros. E levou-me pela água que batia no tornozelo. E ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 metros e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. E ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio, e ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até a Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde Engedi até Englaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chegará a elas. Seus frutos servirão de comida, suas folhas de remédio. E você diz amém. Aleluia. Então observe em primeiro lugar que o rio, que representa aqui a graça de Deus, assim como a água do tanque de Betesda, que representava essa mesma graça, ela flui debaixo da porta do santuário e ela se torna mais funda quando se afasta do santuário. Você já parou para notar esse detalhe? Não é quando você se aproxima, mas é quando você se distancia. É exatamente isso que declara a palavra do Senhor. Então isso retrata um movimento, diga comigo, movimento, em que a presença de Deus ela se torna mais poderosa à medida que as pessoas levam consigo essa presença para o mundo. À medida que você leva consigo essa presença para o seu trabalho, para a sua escola, para a sua faculdade, para a sua vizinhança. Então, a presença de Deus, ela não é estática, como no tanque de Betesda, aonde as pessoas precisam vir. Mas no rio de Ezequiel, a presença se movimenta. E na medida em que a presença avança, a glória de Deus ela vai tomando proporções e ela vai encontrando e alcançando lugares nunca antes alcançados. Quanto mais os santos
se afastam do santuário, mais profundamente a graça de Deus penetra na escuridão. Queridos, olha, nós precisamos compreender o que o profeta Ezequiel está nos comunicando. Em outras palavras, os maiores milagres, as mais poderosas expressões do reino de Deus estão destinadas a acontecer, não é na igreja, mas é nos lugares mais tenebrosos da terra. Nós precisamos entender essa verdade, porque se nós não compreendermos essa verdade, aquilo que é para nos impulsionar vai nos engessar, e aquilo que nós temos para dar, nós vamos reter. Então entenda que não é dentro das quatro paredes que a glória vai se manifestar. É preciso sair. Você pode dizer amém? No tanque de Betesda, os necessitados eles precisavam vir a um local central para serem curados. Era lá que acontecia. Mas no modelo governamental apostólico, perceba, o rio flui através da cidade. Você pode dizer amém? Entenda que ele não está recluso a um pequeno grupo, ou talvez a um que possa entrar quando as águas forem agitadas. Mas no modelo governamental apostólico, a palavra nos declara que essas águas fluem. E por onde elas passam, onde elas tocam, a cura e a restauração, amém? A glória de Deus, ela se manifesta. Então, a palavra apóstolo, que significa enviado, por isso, ela significa enviado, por isso ela cai tão bem, ela é tão adequada com essa figura do rio de Ezequiel. Porque esse é o governo no qual eu e você devemos nos submeter. É um governo de envio, aonde nós vamos e a glória de Deus nos acompanha, amém? Os apóstolos não são apenas enviados, mas eles são enviados com um propósito específico. Sabe o que é interessante? Porque a palavra apóstolo, ela provém do mundo secular romano. Os romanos, eles eram muito agressivos no que diz respeito à expansão do seu império. Então, na medida em que eles iam conquistando povos, eles agora iam estabelecendo nesses povos a sua cultura e os seus costumes, de forma que todos eles se tornariam uma extensão do Império Romano. Logo que mesmo que você não estivesse em Roma, mas onde você estivesse, e ali aquele lugar foi tocado pelo Império Romano, era como se lá você estivesse. Então entenda comigo que isso quer nos comunicar, porque olha, eles educavam o povo conforme os seus costumes, e foi exatamente isso que Jesus ensinou aos seus discípulos quando os comissionou como apóstolos. Era isso que Jesus estava comunicando. Ele declarou: assim como é no céu, que seja onde. Então o Senhor está dizendo: vocês devem levar a cultura do céu, os costumes do céu, e vocês devem disseminar por toda a terra, de forma que como é lá, tem que ser aqui. Vocês são os meus apóstolos, disse o Senhor. Vocês são os meus enviados. Eu estou enviando vocês com um propósito específico. Vocês devem manifestar a glória dos céus na terra. Você pode dizer amém? Os costumes do céu deveriam invadir a terra. Então perceba como é que funciona a estrutura governamental do apóstolo. O líder é um apóstolo. E o que é um apóstolo? Alguém enviado para estabelecer a cultura do céu na terra. Perceba que é completamente diferente da estrutura governamental pastoral. Porque nem todos são pastores, mas todos são enviados. Na estrutura de governo pastoral, todos esperam pelo pastor.
Na estrutura governamental apostólica, todos são enviados e todos devem manifestar a glória. Você está entendendo isso? Amém? Então, os que seguem um apóstolo são os que buscam que o céu se manifeste na vida deles. E através deles, aonde quer que eles forem. Então, apóstolos florescem quando as pessoas percebem que o seu propósito principal é transformar a cultura da terra através da manifestação da cultura do céu. Então eu entendo uma coisa, querido, não é sobre título, não é sobre uma pessoa, é uma estrutura de governo. O que eu quero comunicar nessa manhã é que nós precisamos de uma maneira consciente transicionar da estrutura governamental pastoral para a estrutura governamental apostólica. Entenda que nós podemos e devemos agir pastoralmente, sim ou não? Sim, sem dúvida. Aliás, foi o Senhor quem deu pastores para a igreja. Então, entenda comigo que essa estrutura governamental, ela tem o seu lugar no reino, mas a estrutura que nos movimenta precisa ser apostólica. Porque senão nós vamos esperar que as pessoas venham, quando na realidade a expectativa dos céus é que nós possamos ir. E se nós não entendermos isso, nós vamos ficar dizendo, mas eles não querem vir. E de fato eles não virão. Porque a ordem dos céus é ide. Então nós devemos ir, nós devemos comunicar a realidade dos céus àqueles que estão em trevas. O Senhor Jesus disse, olha, assim brilha a vossa luz diante dos homens. Ele não disse, espere que eles venham para serem iluminados, mas ele disse, vocês devem ir e iluminá-los. A Bíblia diz que certa vez Jesus estava reunido e havia muita gente com fome. E os discípulos disseram, e agora, o que é que a gente vai fazer? A gente não tem uma padaria para todos eles. O Senhor disse, dá-lhes voz de comer. Vocês não devem esperar que eles venham, mas vocês devem ir a eles. Sabe o que é interessante? Porque a igreja do primeiro século, ela entendeu bem essa missão. A Bíblia diz lá em Atos 17:6 que os governantes das cidades por onde eles passaram disseram assim, ó, esses homens que têm causado um alvoroço em todo o mundo chegaram aqui também. Você pode dizer amém? Esses não são daqueles que ficam esperando que eles venham. Esses são daqueles que vão, e quando vão, eles causam um alvoroço. Por quê? Porque está acontecendo uma transformação de cultura. Aonde impera a morte, aonde impera a violência, aonde impera a destruição, aonde impera a miséria, a glória de Deus, ela vem, ela toma o seu lugar, e o caos toma uma forma criada pelos céus. Por que é tão importante nós entendermos isso? Porque nós somos pastores. E pastor tem uma cabeça pastoral. Um dos maiores prejuízos que nós enfrentamos como igreja aqui é quando começou a se disseminar que não existe mais movimentação apostólica no reino. Foi aí que nós acabamos sucumbindo. Porque nós estamos criando o nosso tanque esperando que as pessoas venham. Quando na verdade o Senhor espera que nós possamos ir. A primeira igreja entendeu isso. E eles iam. E na medida em que eles iam, havia uma verdadeira transformação. O céu tomando forma na terra. Você já pensou que coisa extraordinária? É a forma apostólica de governo que transforma cidades. Você pode dizer amém? Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não pode se enganar achando que reunir pessoas no seu templo, isso vai transformar cidades.
É maravilhoso estarmos aqui nessa manhã, sim ou não? Nós fomos tocados pela presença e pela glória de Deus, sim ou não? Mas se nós não formos, cidades não serão transformadas. Elas permanecerão as mesmas. É preciso entender que a única ocasião em que o Senhor disse fique é para que vocês sejam revestidos de poder. E uma vez que vocês são revestidos de poder, agora vocês devem ir. E eles esperaram. Você conhece a história lá em Atos capítulo 2. Eles esperaram. E quando o Espírito veio, o poder veio e os tomou, a Bíblia diz que imediatamente eles saíram. E o alvoroço começou a acontecer. Porque a cultura da terra começou a ser afetada pela cultura do céu. A cultura que você carrega, ela deve impactar o teu trabalho, a tua escola, a tua faculdade. Ah, mas é porque todos fazem, mas a tua cultura é outra. A tua cultura, ela é uma cultura santa, separada, para um fim específico. Você pode ter a certeza que você vai impactar pessoas muito mais lá fora do que aqui dentro, irmão. Aqui nós estamos num ambiente onde todos conhecem a presença, onde todos conhecem a glória de Deus. E é tão maravilhoso quando de alguma forma nós impactamos um ao outro. Mas olha, a tua vida lá fora, é como diz Ezequiel, é o rio que flui. Você está entendendo aqui a metáfora? O que é que Jesus disse? Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão o quê? Aonde você vai, você está levando uma fonte que jorra. Então quando você chega lá no seu trabalho, você derrama. Quando você chega na faculdade, você derrama. Quando você chega na vizinhança, você derrama. Quanto mais distante você vai, mais profunda ficam as águas. É isso que o Senhor está comunicando para nós. Então olha, o governo apostólico, assim como o rio de Ezequiel, cria e transforma uma atmosfera espiritual que afeta tudo o que toca. Note que ele diz que vai haver uma grande diversidade de peixes no rio, sim ou não? O que foi que Jesus disse que faria dos seus discípulos? Pescadores de quê? Então homens são peixes. Então o Senhor está dizendo para nós que na medida em que nós vamos e nós tocamos, haverá muitos peixes. Haverá muitas vidas que serão colhidas para o reino, amém? Mas depois o Senhor diz assim, olha, agora sai um pouco dessas águas profundas e vem um pouco para a margem. E lá na margem ele fala de árvores. Árvores aqui são nações e cidades ao longo das margens dos rios, que são transformadas pelo poder e a glória de Deus. Nós somos chamados para impactar. Nas mínimas coisas, nós somos chamados para transformar. Nós não estamos aqui nesse espaço há muito tempo. Faz pouco tempo. E assim que nós chegamos, nós vimos logo aqui de frente para nós, sabe? Um monturo assim, olha, de lixo. Nós somos chamados para impactar. Nós somos chamados para transformar. Diz, olha, nós precisamos fazer alguma coisa. Sabe que um processo de educação leva tempo, não acontece de uma forma para outra. Mas todas as vezes que nós vimos aqui, nós separamos algumas pessoas, eu sou uma dessas, e a gente vai ali e começa a juntar o lixo. E a gente começa a pegar o lixo que está no chão e colocar dentro de um saco. E as pessoas, elas estão passando e elas estão olhando. E algumas delas já começam a ficar constrangidas de querer jogar o lixo. Umas ainda insistem e jogam.
Mas isso já começou a diminuir e muito, e vai acabar. Você pode dizer amém? Essa verdade, ela vale para todas as outras. Nós somos chamados para transformar nações e cidades. Diga amém. Então entenda, nós não estamos dizendo que a forma de governo pastoral deve ser rejeitada ou desprezada. Pelo contrário, nós só estamos afirmando que ela deve assumir o seu lugar no reino. Mas ela não pode ser a nossa forma de se movimentar. Então entenda uma coisa, olha, é óbvio que para as pessoas, né, serem colocadas nos lugares mais escuros da terra, elas precisam estar unidas, saudáveis e felizes, sim ou não? Isso é a igreja, irmão. Isso é a igreja. Esse é um ambiente, a Bíblia diz que o reino de paz, ele é justiça, alegria e paz do Espírito Santo. Então esse é o ambiente. Olha, se o ambiente da sua igreja não há unidade, alegria, né? Se não há essa felicidade, se vocês não estão saudáveis, algo precisa ser ajustado. E a graça de Deus está aí para ajustar. Você pode dizer amém? Mas essa é a igreja. Então olha, mas é impossível você criar uma cultura ao redor se ela não estiver dentro de nós. Então é por isso que o modelo governamental pastoral, ele é tão importante, porque ele vai preparar um ambiente, mas ele não vai te levar adiante. Nós precisamos entender isso. A forma de governo apostólica não elimina o pastorado, mas reposiciona-o dentro de um processo maior da missão apostólica, que é transformar o mundo. Você pode dizer amém? Sabe, isso é tão claro nas escrituras, mas muitas vezes nós não percebemos. O profeta Isaías, ele fala sobre isso. Isaías 61:3, 61 de 1 a 3, abra aí sua Bíblia. Isaías 61, de 1 a 3, a palavra diz assim: o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. E eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Diga amém. O que é que nós percebemos aqui? Olha, o profeta Isaías, ele está anunciando uma restauração individual das pessoas em todas as áreas da sua vida. Todas. É isso que o texto está declarando para nós. Mas note que em seguida, o profeta, ele continua profetizando. E ele está dizendo que agora essas mesmas pessoas que experimentaram uma transformação pessoal serão comissionadas para transformar cidades. Veja o que diz o verso de número 4. A palavra do Senhor diz assim, olha: eles, quem são eles? Esses que foram tocados pela glória, que foram restaurados pela glória, reconstruirão as velhas ruínas, restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Você pode dizer amém? Então, na verdade, o que a palavra está dizendo é que essa estrutura de governo pastoral, ela vai nos preparar para que nós possamos ser enviados. E quando nós formos enviados, nós vamos restaurar cidades. Cidades que de geração em geração vêm sendo devastadas, mas agora elas serão restauradas, amém? Porque há uma unção sobre nós. Nós não podemos perder de vista aquilo que o Senhor nos tem chamado para fazer nas cidades.
Aqui nós somos cuidados, aqui nós somos sarados, aqui nós somos alimentados e daqui nós somos enviados. O rio de Ezequiel declara para nós que essas águas vão e aonde elas tocam, elas vão levar a glória de Deus, amém? Olha que coisa interessante, pastores, eles trabalham para criar lugares seguros para as pessoas crescerem. O pastor, ele gosta de um ambiente seguro. Um ambiente que possa causar instabilidade estremece o pastor. O pastor, ele quer as coisas assim muito bem organizadas. Ele quer ter segurança de onde ele está colocando os seus pés. Eles gostam de ambientes previsíveis. Ele está dizendo assim para a sua ovelha: a água está aqui, tome a água. A comidinha está aqui, coma a comida. Assim é o pastor. Apóstolos vêm e bagunça tudo, irmão. O apóstolo, quando chega, ele bagunça o ambiente. Por quê? Eles não são previsíveis. Não são. Eles estão constantemente se desafiando, sendo desafiados e se arriscando. Não é? Desafiando os outros também. Isso. Por quê? Porque um apóstolo envia. Tomou sua água, comeu sua comidinha, agora vamos. Sabe, meus amados irmãos, Jesus, ele era tanto apostólico quanto pastoral. E é assim que nós devemos ser. Você pode dizer amém? Olha, se não há uma graça evangelística suficiente fluindo para o tanque congregacional, a igreja vai ficar estagnada. A igreja não vai crescer. Ela vai se satisfazer com um antigo crescimento, mas ela não planeja sucessão. Ela não planeja avanço. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem é que convence do pecado, da justiça e do juízo? Espírito Santo. Logo, eu e você não temos condições nenhuma de convencer ninguém, sim ou não? Mas isso não quer dizer que nós não devemos nos preparar e nos planejar para que vidas sejam tocadas pela glória de Deus. Mas o que é que nós fazemos? Ah, não, é o Espírito que convence? Então está tudo certo. Se não acontecer, a culpa é dele. É ou não é assim que a gente pensa? Ainda que não seja um pensamento sistemático, mas no subconsciente é assim que a gente pensa. Mas não é isso que diz a palavra. Você já parou para pensar que nós devemos ter metas estabelecidas para que a glória de Deus se manifeste? Nesses últimos 4 meses, nós lançamos um desafio para todas as nossas células, aqui da nossa igreja. Cada célula batizar pelo menos uma pessoa, ganhar para Cristo e batizar. Quem convence é o Espírito, amém? Mas onde é que o Espírito habita? Onde é que tem um rio que flui? Em mim. E a Bíblia diz que aonde essas águas tocam, elas transformam. Elas criam vida. A água que você carrega não é a água do tanque, querido. Deixa eu dizer uma coisa para você. Vai acontecer. Olha, de vez em quando, alguém vai chegar e vai ser tocado pela glória de Deus na igreja, sim ou não? Mas é muito pouco. Você vai ficar de fato somente esperando que alguém chegue? De vez em quando alguém vai chegar e vai entrar nas águas e vai ser sarado. Mas o Senhor está dizendo assim, mas existem outras águas que vão. E vai haver muita diversidade de peixe. Cidades serão transformadas. É isso que o Senhor espera de nós, amém? Se o ministério evangelístico, irmão, ele for exagerado na igreja, o que é muito improvável,
A igreja ela será um imenso berçário onde não vai ter ninguém para cuidar dos bebês. É por isso que nós precisamos colocar cada estrutura de governo no seu devido lugar. Mas nós não podemos perder de vista que o governo apostólico, ele é aquele que direciona todos os demais. Ele é aquele que aponta para o devido lugar de todos os demais. Um bom governo, ele vai dar lugar para os 5 ministérios, de forma proporcional. Você pode dizer amém? Onde vai haver uma quantidade certa de cada serviço no corpo de Cristo. Mas é o governo apostólico que capacita os demais governos para que a igreja possa cumprir o seu propósito. Você pode dizer amém? Então nessa manhã, qual é a minha proposta para você? O que é que Deus coloca no meu coração para você? É que nós possamos ser ativados nessa manhã, nessa estrutura de governo apostólico. Nós precisamos nos movimentar apostolicamente. São os apóstolos que vão. Os apóstolos são os enviados. Entenda, eu não estou dizendo para você que você vai chegar lá na sua igreja agora e dizer, olha lá, o pastor me ungiu, agora eu sou um apóstolo. Não é isso que nós estamos dizendo. Mas o que eu estou dizendo é, você carrega com você uma unção apostólica. Isso precisa vir à tona. Principalmente você, pastor. Você precisa ativar os seus para irem. Quando essa estrutura começar a funcionar, você vai deixar de ter um grande problema. Porque o que é que acontece? Muitas vezes nós vemos assim, mas eles não querem nada, nós chamamos para evangelizar e ninguém quer nada. O problema é que você quer dar uma missão apostólica dentro de uma estrutura governamental pastoral. Não vai acontecer. Porque a estrutura prende, incapacita. Sabe, a Bíblia diz assim que o verdadeiro amor lança fora o medo. Uma das maiores questões nossas de pastores é porque nós temos medo. Porque tem que ser do nosso jeito, porque o ambiente tem que ser seguro, controlado. Pastor, irmão, apóstolo, enviados, eles são loucos. É ele correndo, na igreja primitiva era assim, era eles correndo porque tinha alguém atrás com um fuzil apontado para ele, dizendo, ei Jesus, só peraí, deixa eu orar por você aqui, né? E ali tocava com a glória de Deus, eu vou embora que eles vão querer me matar. Mas aí fica com aquilo que você foi ativado agora. No ambiente pastoral, é diferente, a gente vai querer se esconder. Porque a gente tem que estar seguro, guardado. Eu não estou dizendo que nós devemos ser irresponsáveis, não é isso. Mas o que eu estou dizendo é que nós devemos ser ousados. Você não deve temer aquilo que Deus quer fazer. Através da sua vida, o Senhor quer tocar outras vidas. O Senhor quer libertar outras vidas. O Senhor quer transformar cidades. Você já parou para pensar nisso? Porque olha, a sua igreja, lá onde ela está inserida, ela é uma agência de cultura do céu para se disseminar por toda aquela região. É a glória de Deus que você carrega lá, tocando vidas, libertando vidas, salvando vidas e transformando, irmãos. Não existe nada que liberte mais do que o Evangelho. Não existe. Sabe, eu sou a favor de tudo aquilo que coopere. Sei lá, vamos colocar num CAPS? Coloca. Vamos receber um tratamento? Vamos. Mas o que é que vai libertar? É Jesus na veia, irmão. Não tem outra coisa, não. É o poder do Evangelho que liberta. É o poder do Evangelho que vai fazer você se tornar um ex alguma coisa. Pode ter certeza disso. Então eu quero convidar você a ficar de pé nessa hora. Em nome de Jesus.
Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes, tem uma coisa que toma a nossa vida chamada de falsa modéstia. É quando você se vê aquém de como Deus te vê. Porque talvez para não transparecer para o outro que você se acha, aí você muitas vezes quer se diminuir. Mas quando você faz isso, você está invalidando aquilo que o Senhor mesmo colocou na sua vida. Você não tem que ter medo se por alguma razão Deus quiser exaltar você, levantar você. Você só não pode querer glória para cima, porque a glória é de Deus, amém? O Luiz Hermínio, ele diz uma coisa interessante, que ele diz assim, olha, que no mar, quando as águas começam a subir, todos os barcos sobem, não é só os grandes, os pequenos também. Então Deus, Ele quer que você entenda que Ele chamou você para ser alguém, você precisa ser esse alguém, amém? Então olha, deixa eu dizer uma coisa para você, eu sei que eu não, por exemplo, eu não tenho um título de apóstolo, mas eu sei que eu carrego uma unção apostólica. Você está entendendo isso? Então você precisa entender, você não precisa de um título para você ser quem Deus te chamou para ser. Então se Deus te chamou, seja, e não tenha medo, e não fique pensando, olhando, mas o que é que vão pensar de mim? Ei, o que é que Deus pensa de você? Esse é o nosso pensamento, porque, como disse Paulo, o importante é desagradar a Deus do que agradar a homens. Então, para agradar a homens, nós vamos querer desagradar a Deus, deixar de ser aquilo que Ele nos chamou para ser. Então, eu creio que nessa manhã, o Senhor, Ele quer nos ungir apostolicamente nesse lugar. Eu creio que Deus, Ele quer mudar a nossa movimentação. Talvez há muito tempo você esteja dizendo assim, como eu estou cansado, porque eu estou esperando há tanto tempo que essas águas se movimentem, mas nada está acontecendo. Aí nessa manhã o Senhor está dizendo, ei, vamos mudar a movimentação. Você não vai esperar que águas se movimentem, você vai carregar as águas que estão dentro de você, que fluem dentro de você, e você vai inundar a terra, e quanto mais longe você for, mais profunda essas águas serão, e a glória de Deus vai levantar peixes de toda a diversidade, cidades serão levantadas através de você, sim, serão restauradas através de você, amém? Então entregue-se ao Senhor nessa hora completamente. Abra o seu coração nessa hora e deixe o Espírito fluir nesse lugar. Oh, Ramanarabas.